IA não tem alma, não tem espírito e não tem uma coisa que só nós seres humanos temos, que não é inteligência. Às vezes a pessoa está infeliz onde ela está, mas quem sabe ela só precisa de um incentivo. Quem sabe ela só precisa de um start. Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Quero agradecer muito a audiência, quero agradecer muito de vocês estarem aqui, tirando esse momento daquele dia, às vezes, que foi carregado, foi um dia complicado, foi um dia turbulento, mas você está aqui com a gente e aqui é o lugar para você se acalmar. Aqui é um lugar que é feito de coração para vocês e aqui a gente vai trazer dicas, falar um pouquinho sobre assuntos pessoais e trazer esse momento de saúde mental para vocês, tá bom? E eu tenho aqui hoje comigo o Nelson, que é um parceiro meu, mas é um amigo também. É uma pessoa que sempre está me incentivando, uma pessoa que... Ele tem uma conversa diferente, gente. Se vocês conhecerem ele... As pessoas que conhecem ele, na verdade, sabem do que eu estou falando. Ele é uma pessoa formal, simples, que você nunca vai dizer que ele sabe tudo o que ele sabe, mas ele... Cada momento que você passa do lado dele é um aprendizado. Cada momento que eu consigo ter uma conversa com ele, uma reunião com ele, eu me sinto mais fortalecida e mais inteligente também. É uma pessoa de uma sabedoria enorme, uma pessoa que tem, tanto na vida familiar, com sua filha, com a sua esposa, ele tem propriedade para falar. É aquela pessoa que a gente gosta de estar do lado e só tem a acrescentar na nossa vida, por mais pessoas assim. Então, quero apresentar o Nelson Alves aqui, que está aqui comigo hoje. Fala um oi para o pessoal. Oi, tudo bem? Bom, eu já fiquei aqui inibido, né? Depois de tamanho elogio. Bom, primeiro uma satisfação enorme poder estar aqui no seu podcast, que eu tive a honra e o prazer de ser o convidado para, não é nem chamar de te entrevistar, porque a tua fluência é incrível, ela é natural. Você nasceu para comunicação, né? Você nasceu para falar com pessoas, e eu acho que isso é para poucos, né? Muita gente tenta, mas poucos conseguem. Né? Eu não sei se sou tudo isso que você falou, mas eu agradeço demais. E é isso, eu acho que é uma linguagem simples, né? Eu sempre falo que o segredo está na simplicidade. E é um prazer, é uma honra estar aqui contigo. E estou aqui disponível para a gente falar dos assuntos que você entender que são importantes e responder as perguntas que você quiser. Estou aqui à sua disposição. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, eu sei que você tem inúmeras reuniões, mas você tirou esse tempo para estar aqui com a gente e eu te agradeço muito por tudo que você tem feito por mim. E como diria o meu filho, estar do seu lado é como se fizesse meu cérebro aumentar, assim. Meu filho, que às vezes quando ele está fazendo algum joguinho, alguma coisa assim muito difícil, ele fala: mãe, pô, parece que meu cérebro aumentou. É isso, toda vez que eu estou do seu lado, eu sinto que eu cresço um pouquinho mais. Você incentiva as pessoas, e não é só comigo, eu percebo isso com todo mundo. E eu não estou falando só porque você está aqui nesse momento, eu estou falando porque realmente eu nunca conheci uma pessoa que fosse tão incentivadora dos outros, do próximo. E é isso que está faltando na nossa humanidade hoje em dia, né? É isso que está faltando em 2026, gente. Pessoas assim, que uma puxa a outra, uma ajuda a outra, e quando um cresce, o outro cresce. Quando um está feliz, o outro está feliz também. E a gente pode ser assim com o nosso próximo. Às vezes a pessoa está infeliz onde ela está, mas quem sabe ela só precisa de um incentivo. Quem sabe ela só precisa de um start. E essa é a pessoa, o Nelson que está aqui com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Eu queria começar perguntando como foi a sua trajetória para estar onde você está hoje. Tantas pessoas te conhecem, tantas pessoas foram agraciadas com a sua ajuda, a sua presença. Só o simples fato de você estar no lugar, você já ajuda as pessoas. Eu queria que você me contasse como foi esse início, porque às vezes as pessoas acham que a gente se torna grande do dia para a noite. E não é assim. Eu quero saber como foi esse início para você. Você falou isso muito bem no seu podcast inicial, né, de estreia, e eu achei incrível, né? Às vezes não se começa porque pensa que se começa já do fim, e não é. Olha, a minha trajetória, ela começa muito cedo, eu muito pequeno.
Eu me lembro que quando eu completei 10 anos, eu pedi de presente para minha mãe uma carteira de trabalho. Nossa! Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não falei em muitos lugares até hoje. O presente que eu pedi para minha mãe foi: mãe, eu preciso trabalhar. Eu me sentia angustiado de ver meus pais sair de casa cedo para trabalhar e eu ficava em casa e eu estudava, né? E eu falava, não, tá faltando alguma coisa, né? Naquela época eu já ia para a feira, eu de final de semana trabalhava na feira, né? E isso para os dias de hoje é um absurdo, né? Eu acho engraçado ser um absurdo formação de caráter, e o trabalho ele forma caráter. Sim. Né? O trabalho ele faz a gente conhecer outras pessoas, o trabalho ele melhora a nossa comunicação, É verdade. é uma terapia, né? Mas enfim, tudo começou ali. O meu primeiro emprego foi numa multinacional de alimentos, foi onde eu digo que eu devo muito porque eu aprendi demais. Aquele Mzinho amarelo, né? Que poderia vir nos patrocinar, seria incrível, todo mundo né? conhece. E eu digo que eu aprendi muito, porque não era fácil. Eu faço uma analogia do mundo que era lá em 84, 85, para o mundo de hoje. Jamais a maneira como a gente era conduzido se poderia conduzir as pessoas hoje. Mas eu acho que eu tirei isso tudo como lição. E todas as coisas que me machucaram ao longo da minha vida, né, da forma como às vezes uma chefia tratava, ou até mesmo não te tratava, simplesmente te ignorava. Você imagina você com 14, 15 anos, 11h30 da noite, saindo do trabalho e não ter condução, porque naquela época o último ônibus passava meia-noite, quando passava, e você ter que voltar para casa andando 5, 6 quilômetros, né? Mas no outro dia, de pé, vão para a escola, né? Porque tem objetivos, tem sonhos, né? E eu gosto de lembrar disso com muito carinho e não com mágoa, com dor. E a carreira foi isso. Eu tinha comigo que um dia eu teria uma empresa, mas eu ainda não sabia do quê. Eu só sabia que eu tinha um desejo de ter uma empresa que eu pudesse cuidar das pessoas e que eu pudesse fazer por elas aquilo que eu não estava tendo, que eu não estava recebendo. Então, todas as vezes que alguém dava um não, todas as vezes que uma promoção que eu entendia que eu merecia não chegava, um reconhecimento, um simples bom dia, como você mesmo disse no nosso primeiro podcast, às vezes um bom dia que você fala para uma pessoa muda tudo, né? Então, assim, sem falsa modéstia, eu não sei se eu sou metade do que você está falando, mas eu procuro, na minha vida, primeiro tratar todo mundo igual. Então, para mim, se você é o dono da empresa, se você é o cara que vai manobrar o carro, a tratativa é a mesma e tem que ser a mesma, né? Eu não abro mão, né, de algumas convicções e eu sei que isso gera descontentamento para muita gente, né? Muitas vezes as pessoas elas querem que você fale o que elas querem ouvir e elas precisam entender que elas têm que tratar melhor as pessoas. Entendeu? Você conseguiu me tirar de uma aposentadoria, que era estar em podcast. Porque eu percebia que quanto mais o assunto era sério, quanto mais o assunto era importante, quanto mais o assunto era inteligente, ele menos tinha audiência. E isso me frustrou bastante. A ideia não é ter milhões de curtida, não é isso. A ideia é que isso chegue para as pessoas que realmente têm que chegar. Então, a sua ideia de ter um podcast para falar de saúde mental... Gente, uma pessoa que não tem saúde mental, ela não tem vida, né? Então, eu passei muita coisa ao longo da minha vida, mas eu vou te falar, muitas lições, mas infelizmente a maior de todas foi como não tratar as pessoas. Então, muitas vezes eu falava assim, um dia eu vou ter a minha empresa, um dia eu vou lecionar, um dia eu vou poder ter algum alcance e eu quero levar para essas pessoas não fazerem isso, né? Porque eu sou de uma geração que, para muitos, ser chefe era gritar, era socar a mesa, era chutar a porta. Ainda é, né? Tem muita gente que ainda Tem pensa muita assim. gente que ainda pensa dessa maneira e age dessa forma, mas graças a Deus, hoje, pelo menos, algumas ações podem ser tomadas, né? Anos 80 e anos 90, com todo respeito, terra de ninguém. Manda quem pode. Imagina você trabalhar numa empresa que na sala do seu patrão tinha uma plaquinha, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Nossa. Entendeu? Então, eu fui tirando de tudo isso, né? E seja uma casa muito simples, onde eu sempre vi meus pais trabalhando muito. Por exemplo, meu pai, eu nunca vi meu pai reclamar da empresa que ele trabalhava, né? Porque vinha daquela coisa da doutrinação, você não pode reclamar. Você tem que dar graças a Deus que você tem um emprego. Você tem que dar graças a Deus que eu pago um salário para você. É mais ou menos assim, você poderia ser um escravo, né? Seja agradecido. Né? Mas, graças a Deus alguém assinou um papel e isso mudou, né? Vamos acreditar que foi isso, né? Que é difícil de acreditar. Então, assim, quando eu passo 30 anos no mundo corporativo, foram 29 anos e 7 meses até fundar a Full Time Consultoria Empresarial, que é uma empresa especializada em recursos humanos. Só para lembrar, eu sou mestre em administração de empresas, eu sou financista e economista. A minha especialidade sempre foi recuperar empresas em dificuldade financeira. Mas eu sempre tive essa veia de RH dentro de mim. Eu sempre entendi que para recuperar uma empresa não é mandando pessoas embora, é o contrário. Até hoje, quando alguém me procura para fazer um trabalho, eu deixo bem claro para ela o seguinte: antes da gente perder tempo fazendo um orçamento, antes da gente perder tempo falando de dinheiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem você está contratando? Porque você está contratando uma pessoa que mexe na pirâmide de cima para baixo. Eu não vou mandar a senhorinha do café embora. Eu não vou mandar o cara que abre e fecha o portão da empresa embora. Eu estou aqui para entender, no topo da cadeia de gerenciamento e direção da sua empresa, quem agrega e quem não agrega. É lá que está o dinheiro perdido, não é embaixo, né? Mas isso não dá like, isso não dá curtida, isso não dá engajamento, isso não dá ibope, né? O que dá ibope é o contrário. Então, talvez seja por isso que você fez esses elogios, que eu me sinto muito... não sei nem dizer se eu mereço, mas eu procuro, dentro da minha vida, agir com correção, né? Ninguém é perfeito, todos nós temos nossos erros, mas eu procurei pegar, Camila, aos 30 anos de mundo corporativo, tudo que foi de bom, tudo que não foi tão bom, aliado ao que eu sou, ao meu caráter, e aquilo que eu enxergo que é o mundo ideal dentro do mundo corporativo. Porque quando um dia eu falei que você é uma pessoa romântica, porque no fundo eu também sou. Eu também sou uma pessoa romântica. Eu acho que dá para trabalhar numa empresa que primeiro as pessoas te respeitam, né? Aquilo que você citou muito bem no teu primeiro podcast, quem é a Camila? Né? Poxa, a Camila é uma pessoa que gosta de se comunicar mais, gosta de aprender mais. Poxa, e eu como gestor, como dono, seja lá o nome que quiserem dar, eu tenho a obrigação de ter a inteligência de saber primeiro diagnosticar cada colaborador que eu tenho e poder direcionar eles e tirar deles o melhor, porque ele vai dar o melhor dele dentro daquela característica e eu vou poder usufruir também disso. Porque eu vou ter pessoas dando o seu melhor, engajadas, motivadas. E nós vamos chegar, até para não ficar muito comprido essa resposta, nós vamos chegar a quase 15 anos atrás, que foi quando eu fundei a Full Time. A Full Time, ela não é mais uma consultoria. A Full Time é um local que, primeiro, eu prezo muito pelas pessoas que trabalham comigo, tá? Eu costumo dizer que eu sou meu melhor funcionário, porque para mim as regras é igual de todo mundo, né? Tanto que eu raramente me apresento num cliente como sendo o dono da empresa. Muitas vezes a pessoa vai saber quem eu sou, o contrato já foi assinado, o trabalho está sendo executado e um belo dia o cara entrou lá, nossa, eu vi lá o teu LinkedIn, eu vi lá o teu site, né? Então é isso, eu acho que a simplicidade, na verdade, eu sempre digo que a simplicidade ela está ligada à inteligência. Com certeza. A gente tem que ser inteligente de entender que ninguém é mais que ninguém. Para eu estar aqui agora, tendo a honra e o prazer de estar participando do seu podcast, eu tenho uma equipe trabalhando para mim. E eu tenho que pensar que eles também têm família, que eles também têm a vida após o horário, né? Da mesma maneira que muita gente acredita na vida após a morte, eu sou um desses. Eu acredito que existe vida após o trabalho. Após o trabalho. E todo mundo precisa ter esse descanso, né? E a Full Time nasceu disso. Ela nasceu de praticamente uma vida que eu chamo do meu laboratório, né? É o meu laboratório. Meu laboratório é a vida. Meu laboratório... Eu raramente ando de carro na semana justamente por isso. Eu gosto de estar no metrô,
eu gosto de estar no ônibus, eu gosto de estar na rua, eu gosto de chegar nos lugares. Quando eu comecei a empresa 15 anos atrás, uma vez um cliente perguntou para mim qual era o meu carro tinha um estacionamento, ele falou, qual que é desses aqui é seu carro? Aí eu fiz isso aqui, ó. Esse aqui é meu carro. Porque todo mundo gosta de falar, né? Vamos poluir menos, né? Vamos... desculpa o que eu vou falar, mas assim, é tanta gente falando tanta coisa bonita da boca para fora, né? Mas a rua, você não consegue andar de tanto carro, de tanta moto, de tanta coisa. Mas transporte público não melhora, né? E é isso que a gente precisa. Então, eu acho que a gente fala muito, né? Você viu lá em Nova York que os executivos vão trabalhar de metrô, né? Que muitos empresários trabalham de metrô, porque é um horror. Aí acham lindo. Mas por que a gente não copia o que é bom? A gente só quer copiar o que não é bom, né? Então, acho que é uma soma. É sentir na pele o que a pessoa que acorda às 5 da manhã passa quando ela tem que pegar 3, 4 conduções para chegar no trabalho dela para receber um salário mínimo. Muitas vezes sem benefícios. Depois as pessoas não entendem porque está cada dia mais difícil contratar pessoas, né? E tá lá sorrindo, né? E tem que estar lá sorrindo, né? Então é isso. Eu acho que um pouco do que você me perguntou vem muito disso. Uma vida. Então... Hoje, com 57 anos e mais de 40 anos de vida profissional, parece até fácil eu falar tudo isso. Mas só eu sei. Eu e quem sempre esteve do meu lado sabe. Começando pelos meus pais, irmã, esposa, filho, amigos, colaboradores, o quanto é difícil. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir? Quantas vezes dá vontade de a gente falar, chega? Ainda mais um país como o nosso, que é uma guerra todo dia. Sabe, eu faço parte de um pequeno time que briga para que as pessoas tenham uma vida melhor, começando pela saúde mental, pela saúde financeira. Como que você pode ter saúde mental quando o mês termina no 10º dia? Como que você pode ter saúde mental quando você sai de casa e não sabe se volta? Como que você pode ter saúde mental quando você trabalha no lugar, palavrinha da moda, tóxico, né? Que você não se sente pertencente. Verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que tudo que você falou é um pouco de tudo isso que eu vivo, que eu vivi e que eu não abro mão de praticar todos os dias. Tá? A gente tem, assim, muita gente procura querendo trabalhar, como tem muita gente que hoje já não tem condições, né? Depois, até se puder, eu queria falar um pouquinho do pós-Covid, o que aconteceu com as pessoas. Que aí entra muito esse seu trabalho incrível da saúde mental. Eu não estou vendo nenhum órgão governamental preocupado com isso. Ninguém fala da saúde mental do pós-Covid. Parece que não teve Covid. Parece que não existiu, né? Só retomando um pouquinho o que você falou sobre o bom dia, né? Eu costumo dizer, tem algumas pessoas que falam... Às vezes, quando a gente vai imitar uma pessoa ranzinza, né? A gente fala que ele está chutando cachorro, que ele fala, bom dia por quê? Não estou vendo nada de bom e tal. Mesmo assim, eu vou dar o bom dia, sabe por quê? Porque o bom dia está em mim. Isso. A educação foi dada a mim, eu tenho para ofertar. Você só tem a ofertar o que você tem dentro de você. O amor, ele não é alguma coisa que... Quanto mais você dá, mais vazio você fica. Não, ele transborda amor. E o amor que eu digo, gente, a gente tem que desmistificar um pouquinho, sabe, essa palavra. Todo mundo fala, não vou falar, eu te amo. Mas, gente, o amor é o que você faz com carinho para outra pessoa. É um café que alguém faz para você. Olha que carinho, olha que coisa gostosa. Então, esse bom dia que a gente dá para uma pessoa pode sim fazer diferença na vida da pessoa. E pode melhorar a vida dela, que vai melhorar a vida do coleguinha que está no trabalho, que vai melhorar a vida do cobrador que passou por ela. E assim a gente vai espalhando. Tudo tem que começar na gente. A gente não pode sempre olhar para o próximo esperando dele alguma coisa. O bom tem que estar em você. O bom dia tem que estar em você para você dar para outra pessoa. Agora, sobre o pós-Covid, né? Eu acho que todo mundo já escutou essa frase. Eu sempre achei que a gente ia sair melhor do Covid. Já escutou essa frase? Nossa, todo muito. mundo fala isso, né? É verdade. Mas, assim, o que aconteceu? As pessoas ficaram mais individualistas. Se a gente for parar para pensar, tem até uma lógica, né? Porque a gente ficou restrito dentro da nossa casa, do nosso convívio. Muitas vezes a gente não podia sair, não podia ligar uma família na outra, né? Eu até queria comentar que meu pai faleceu logo após a pandemia.
não foi da Covid, mas foi de um infarto fulminante, não deu tempo de nada, ele faleceu. Mas, com certeza, a pandemia tem a ver com isso, no sentido dele ter ficado... Ele foi uma das pessoas que realmente fez essa coisa de se guardar, né? Então, quando a gente chegava lá, a gente tinha que tirar sapato. Muitas vezes a gente não conseguia conviver em sociedade com ele, justamente porque ele tinha esse medo, né? Ele tinha algumas predisposições. E ele fez tudo direitinho, mas quem preparou o coração dele? Quando eu digo que foi um infarto, né? O coração, mas... Quando eu digo coração, eu digo da mente dele, né? Quem estava preparando? Eu ainda não era psicóloga, gente, na época. Mas não só dele, mas como de tantas outras pessoas, né? E é isso que eu sempre falo. O start tem que começar em você. Não tem como você cobrar dos outros algo que você não pode entregar também. E muitas vezes a comunicação é tão importante nesse momento, porque às vezes num relacionamento, ele não me ama. Mas o que significa amor para você? Amor para mim é ela me levar uma cesta de café da manhã na cama. É isso, é o amor? Tá bom, eu faço. A comunicação é tão importante porque tem pessoas que amam em formato de palavras, né? Que tem 5 linguagens do amor, não sei se vocês conhecem, senão a gente pode fazer um podcast só sobre isso algum dia. Então, se comunique, expresse o que você quer. Essa coisa de novela, ou de filme, ou de série... que a gente fica, no próximo capítulo ela vai falar. Por que ela não falou? Por que ele não falou? Gente, a vida não é assim. A vida não é uma novela. Seja o protagonista da sua própria vida. Então, se você quer alguma coisa, peça. Você pode, sim, receber um não. E daí vai do seu impulso de falar, de você ter essa coragem, de você conseguir as coisas. Eu já recebi muito não na vida, gente. Mas você pedir... Não te custa nada. E, às vezes, a pessoa tem aquilo para te dar e fica feliz em te presentear com aquilo. A pessoa fica feliz em te dar aquilo em troca. Por exemplo, o Nelson, ele sempre foi uma pessoa que eu sempre pedi conselhos e tal. E ele é uma pessoa que gosta de dar conselhos. Então, por que não pedir? Por que não fazer essa rede de apoio, esse emaranhado de bem, essa corrente do bem, né? Então, é isso, gente. Eu queria perguntar para o Nelson agora... como que ele vê os colaboradores das empresas daqui para frente, não só pós-pandemia, mas fala um pouquinho da geração, o que você está sentindo desse mercado? Muito boa sua pergunta. Até o início da pandemia, nós já vínhamos identificando que... Eu vou falar de faixa etária, tá? As pessoas até 40 anos, entre 20 e 40 anos... elas já estavam migrando para um trabalho um pouco mais tranquilo. O que eu quero dizer? Aquela coisa de ficar muito depois do horário, fechamentos exaustivos, virando noites de trabalho, finais de semana, as pessoas elas já estavam meio que colocando um basta nisso, sabe? Olha, eu preciso ir embora, eu preciso ter uma vida pós-trabalho, né? E quando vem a pandemia e tudo o que aconteceu, que daria para fazer um podcast também sobre isso, eu percebo hoje, tá? Em 2026, a dificuldade de contratar pessoas, independente da área, da função, do segmento, dos salários. As pessoas hoje elas estão muito preocupadas. O primeiro item, tá? Tem home office? É o primeiro item. Porque, de uma certa forma, as pessoas elas também cansaram daquela coisa de acorda muito cedo, horas na condução, chega já cansada no trabalho, dia desgastante, volta para casa à tarde. Então, o que eu vejo com muita clareza hoje, Camila, o mercado de trabalho que até 2020 renegava um pouco as pessoas com mais de 40, principalmente as com mais de 50, estão trazendo de volta esses profissionais. Porque aí eu vou ter que falar um pouco da minha geração, que é a geração X. Tem poucas matérias sobre essa geração, inclusive eu vi uma recentemente que fala que é a geração esquecida. Nós somos criados para a guerra, né? Nós nascemos no pós-guerra, nós somos filhos do pós-guerra, e nós literalmente... Por que a gente fala? Por que eu falo que nós fomos criados para a guerra? Porque os nossos pais iam trabalhar e a gente ficava em casa sozinho. Então a gente acordava, o pai já tinha ido trabalhar, a mãe tinha ido trabalhar. Aí você fazia o seu café, aí você ia para a escola,
sozinho, você voltava à tarde, muitas vezes não tinha ninguém em casa, e você tinha que ficar, isso quando não tinha que cuidar de irmão, porque você é o mais velho, e, se possível, adiantar alguma coisa na casa para quando a mãe chegasse correndo do trabalho para fazer o jantar. Né? Não tinha rede social, não tinha internet. E você tinha que demonstrar uma força que muitas vezes era só externa. Então, o que está acontecendo hoje? É só você observar em grandes redes de mercados, hipermercados, comércio de um modo geral, você vai perceber que tem mais pessoas de 50, de 60 anos. Recentemente eu fui num restaurante aqui em Moema, os 2 garçons que nos atenderam tinham mais de 70 anos. Entende? Porque as pessoas mais novas, elas, como você mesmo disse no podcast anterior, elas estão olhando muito mais para a saúde mental. Isso gera uma série de debates e de conflitos, de pensamentos. Tem gente que prefere levar que é a geração que não quer trabalhar. Tem gente que quer levar que é a geração que não prioriza o trabalho. Mas eu, como empresário do segmento de recursos humanos, que como um dos nossos negócios é o recrutamento e seleção de pessoas, é um mix de tudo isso. Porque aí eu vou fazer um adendo. Deveria ter havido uma preocupação de ser feito um trabalho social voltado para reintegrar as pessoas do pós-Covid. Simplesmente um dia disseram, não saiam de casa. Foi viu? assim mesmo. Vocês que estão me vendo aí, não saiam de casa. Aí nós ficamos praticamente 2 anos. Gente, 2 anos de uma guerra silenciosa, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, como até hoje ninguém sabe. Eu não vi até hoje ninguém, nenhuma autoridade, explicar realmente o que aconteceu. E fazemos de conta como se nada tivesse acontecido. Então não houve uma reintegração. Simplesmente um dia disseram, voltem a trabalhar. Quer dizer, você está numa cama de uma UTI por 2 anos e um belo dia alguém chega e fala, levanta, maratona de 42 metros para você. Foi isso que aconteceu. Goste as pessoas ou não, foi o que aconteceu. Então aí começa essa queda de braço. Home office, regime híbrido. Se for 100% presencial, para mim não dá. Então, para nós que trabalhamos em captar pessoas, em buscar profissionais, a gente tem na fonte a informação. E a gente gosta de entender. Não é só, para mim não interessa, acabou a conversa. Não, peraí, deixa eu entender melhor. E muita gente fala, cara, eu quase morri de Covid. Ou outro fala, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi filho, eu fiquei maluco dentro de casa. Tem gente que pegou fobia de condução. Sim. Tá? Eu vou aqui até fazer um relato. Já aconteceu comigo de eu estar dentro de uma condução e me dar uma sensação estranha e eu falar, eu vou descer. Vou respirar, daqui a pouco eu pego de novo. Percebe? Então, assim, ninguém, Camila, está isento de sequelas de algo que a gente não sabe o que foi. Então, a maneira como eu olho para o mercado de trabalho, como eu olho para os candidatos hoje, é muito diferente mesmo. Eu tomo muito cuidado. Às vezes, quando eu vou entrevistar uma pessoa que ela está trabalhando, eu até penso 2 vezes se vale a pena, porque eu falo, poxa, a pessoa ela se reintegrou, ela já está há um tempo nessa empresa, será que ela vai se adaptar nessa outra cultura? Mas você olha com um olhar de empatia para ela também, do tipo, é uma geração, de repente, daí nisso eu estou falando dos mais novos, né? É uma geração que não entendeu muito bem o que aconteceu, fez o que mandaram fazer, né? Que era ficar em casa, mas ao mesmo tempo ficou mais doente psicologicamente, aprendeu nós mesmos, né? Nós aprendemos a fazer muitas coisas de casa. De repente, um prato que você gostava no restaurante, vou pesquisar aqui na internet como é que faz. Ou se reinventar no sentido do home office. Muitos professores, né, tiveram dificuldade com isso no home office, que eles tinham que dar aula para as crianças e não sabiam como editar um vídeo, colocar a câmera na posição certa, né? Então, a gente se reinventou dentro do nosso próprio mundinho. E daí você abrir novamente essa porteira para todo mundo estar junto, para todo mundo conviver em sociedade novamente.
Para uma geração que muitas vezes ainda não estava formada, porque hoje a gente sabe que o córtex pré-frontal ele se forma a partir dos 25 anos, depois dos 25 anos. Então é como se fosse uma longa puberdade. Não Exato. é porque hoje em dia é assim, não, sempre foi. É que agora tem evidências científicas para provar tem o isso. diagnóstico, né? Exatamente. E daí você está cobrando de uma geração de 18 anos que acabou de sair do colegial e ainda não embarcou nem numa faculdade, nem no mercado de trabalho, onde o mercado de trabalho muitas vezes é escasso, porque aquele primeiro emprego, como você mesmo disse, né, da sua história, exige muito, mas ao mesmo tempo teve que ser um primeiro emprego na pandemia. É um pouco complicado. Então, eu queria te perguntar isso, se você olha com esse olhar de empatia para esses jovens. Assim, 1000% de empatia e olhando para eles como se fossem filhos, netos, porque, na verdade, é o que você falou, há uma mudança muito grande. É que nem eu falei, a nossa geração é uma geração que a gente não teve essas oportunidades, não tinha essas informações, sabe? Engole o choro. Faculdade totalmente presencial, e era normal, né, pra gente. Normal. Então, imagina assim, você acordava às 5 da manhã, muitas vezes não tomava café, obviamente, a padaria nem estava aberta, aí você sai para trabalhar, se arruma, sai para trabalhar. Alguns mais sortudos, vamos dizer assim, a empresa fornecia um café da manhã, então você tinha um café com leite, um pedacinho de pão, aí você começava a trabalhar, rezando para chegar a hora do almoço, muitas vezes com o estômago vazio. E aqui não tem drama, tá? Que é vida real, tá, gente? É que muita gente não sabe o que foi isso. E aí chegava a hora do almoço e a próxima refeição era só à noite, quando chegasse da faculdade, lá para meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, dependendo de onde a pessoa morasse. Então, eu vejo colegas da área de RH, de outras áreas, pessoas mais novas até... mas é uma geração de pessoas mais fracas, eles não aguentam. Não é bem isso, gente. É um outro mundo, são outras informações, né? A medicina está em outro pé, em outro degrau. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa empatia, a gente também procura orientar. Sim. Porque aí vem uma questão. Se você realmente quer chegar em algum lugar, você tem que pagar um preço. Sim. Não tem jeito. É a escadinha, né? O grãozinho e grãozinho. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Tem uma minoria mais abastarda, tem uma minoria que por algum motivo consegue ter algo com menos dor, vamos dizer assim. Sorte dessas pessoas. Mas a maioria não vai ter isso. Então, a gente tem empatia, Camila? Tem. Mas as pessoas também precisam entender, eu também falava muito isso em sala de aula, hoje já não falo mais, porque tem coisas que a gente não pode mais falar, né? Já se leva para outro lado, né? Então, eu já não falo. E oriento alguns colegas professores a não falarem. Mas quando eu posso, eu falo o seguinte. O que você quer? Eu quero isso aqui para minha vida. Tá bom. Qual é a tua situação atual? É essa. Só tem um caminho. A luta. Ralar. É ir atrás. Poxa, então, os mais, você vai ficar pelo caminho. Uhum. Você vai ficar pelo caminho. Só não reclama lá na frente. Mas vai acabar sendo aquela pessoa que eu falei, que está de corpo presente, mas a alma não está no lugar. Esse é o problema, né? Quando eu faço uma palestra, eu sempre pergunto para quem me contrata se as pessoas que estarão lá, elas querem estar lá. Né? Você é palestrante, você sabe bem o que eu vou falar. Boa. É deprimente quando você vê uma empresa, ela paga, ela traz alguém para falar de um assunto importante e você olha e vê ali, um olhando no celular, o outro, literalmente, o corpo está ali. Uhum. Mas a alma sabe Deus onde. Uhum. Nem Deus sabe onde a alma do cara está. Acho que nem saiu de casa. Entendeu? Então, eu acho que é aí que começa também o problema, que aí já não tem... Aí é aquela coisa, se eu tenho um objetivo na vida, eu tenho que ser inteligente e descobrir qual é o melhor caminho para chegar nele. Sim. Qual é o melhor caminho para chegar nele? Sabe? E um assunto que eu gosto muito de falar, a terceirização da culpa. Esse é um outro tema bacana para a gente discutir um dia. Nós, seres humanos, temos por DNA, natureza, sempre querer culpar alguém das nossas falhas, das nossas imperfeições e de tudo que dá errado.
O mercado de trabalho, para mim, hoje, é o maior laboratório disso. Ah, eu saí daquela empresa porque lá não era regime híbrido, era 100% presencial. Tá bom. E os anos vão passando. Depois, eu não terminei aquele curso porque o professor era um cara muito chato, ou ele era de um partido que é contrário do que eu penso. E as pessoas estão sempre procurando uma desculpa. E a peneira vai fazendo, né? Aquela peneira vai fazendo o funil. E aí você vê que no final de 5.000 pessoas, 3 chegaram ali. Eu costumo dizer que é a peneira da vida, né? A própria vida, o universo vai se encaminhando de tirar algumas pessoas do caminho, né? Na minha humilde avaliação, só vai piorar. Porque isso daí é um dado que eu tenho dentro da minha consultoria, tá? Hoje, nós estamos falando no ano 2026, pelo menos 65% das pessoas já não priorizam o trabalho. O trabalho não é mais a prioridade. Aí vai de cada um, tá? Então aqui eu estou gerando não é polêmica, eu estou gerando um fato real. Nós estamos falando que hoje não é. Quando você faz a pesquisa, e nós fazemos, e ela é espontânea, tá? Que é a pesquisa mais verdadeira que tem. Quando você pega um questionário e dá para alguém, se prepara que metade que está ali é mentira. É verdade. Agora, quando é espontâneo, quando você está ali conversando, fazendo uma entrevista, batendo um papo, trocando uma ideia, você chega e fala para a pessoa o seguinte: o que é mais importante na tua vida hoje? E a pessoa pega e fala: cara, a minha paz, a minha saúde, a minha família. Mas eu vou botar uma pimentinha nessa nossa conversa que ela está muito doce. Eu também vejo, Camila, que para a gente ter saúde mental, para a gente ter saúde física, você também precisa de saúde financeira. Com certeza. Porque não tem ser na terra, a não ser que o cara ele more nas montanhas, ele more na floresta, viva da natureza. Você tem que ter o equilíbrio. O que eu digo sempre é o seguinte: pessoas precisam pensar que ela tem que ter o equilíbrio mental, espiritual, físico e o financeiro. O que é o financeiro? Né? Uhum. É a base para eu falar: olha, eu trabalho, do meu trabalho eu me alimento, e alimento os meus, se for o caso, e projeto realização de sonhos. Seja o trabalho dos meus sonhos ou não, se é sensacional, se não é, trabalhe para encontrar isso. Você é um exemplo que está aqui dentro disso. Você buscou isso. Então, vai ter aquele período das vacas magras, que você trabalha, e o mês acaba antes da metade do mês. Verdade. Faz parte da vida, isso nos fortalece. Isso enrijece caráter. Sim. Tá? Então você está dizendo que sofrer faz bem. Não. Eu estou dizendo que saber passar por esses momentos nos dá casca, nos dá força, nos dá resiliência para dar valor quando tem as conquistas. Observe no seu universo de pessoas que você convive, aquelas que tudo é de mão beijada. Não dá valor. Não dá valor. Né? Então, quando a gente fala de empatia, tem que ter empatia, mas tem que também ter um pouquinho de choque de realidade. Tá? A saúde mental, ela está sempre atrelada às outras saúdes. Não tem como não estar. Porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, que poderia dizer hoje eu não vou trabalhar mais, e que não estão bem mentalmente. Como eu conheço muita gente que não está bem mentalmente porque não tem o dinheiro para o básico. Sim. Então, a vida nada mais é que esse equilíbrio do mental, do espiritual, do físico, mas do financeiro. E essa parte financeira, ela vai estar muito atrelada a sonhos. Né? O que eu sonho para a minha vida? O que eu desejo para a minha vida? Quero fazer uma carreira? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei uma carreira corporativa, eu tinha uma meta bem clara. Eu era auxiliar de escritório. Eu sou da época que se registrava como auxiliar de escritório. Mas eu tinha na minha cabeça: um dia eu vou ser diretor de empresa. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Não era verbalizado. Eu cheguei aqui hoje, eu estou com o diploma da faculdade e eu quero ser o diretor da empresa. Não. Eu quero entender essa pirâmide. Eu quero entender tudo que se faz na área operacional. Qual a importância do estratégico?
E o que é o planejamento? E eu descobri e botei em prática por muitos anos que fui como controller e diretor de empresas, eu mudei essa pirâmide. Eu botei operacional em cima. Planejamento é embaixo. Eu primeiro planejo. E quem traz o dinheiro, quem coloca... isso é uma opinião minha, tá? Aí vai divergir de pessoas. Quem coloca o dinheiro dentro da empresa é operacional, amigo. Concordo plenamente. Eu posso fechar 30 projetos. Se eu não tiver as pessoas para operacionar... Imagina uma grande empresa que fabrica panetones, ela receber todas as demandas para o final do ano, mas ela não ter uma operação estruturada, trabalhando bem. Literalmente a mão na massa. Mão na massa, literalmente a mão na massa, né? E aí, até para explicar melhor uma coisa que eu te falei antes da nossa gravação de hoje, que eu falei de rede social, que tem coisa que eu não... É que eu não acredito, né? O tempo me mostrou que não funcionava mais para o meu negócio. Eu sei que para outras pessoas deve funcionar muito bem. É quando as pessoas acham que a tecnologia e a IA ela vai resolver tudo. Não vai. O cérebro humano ele é insubstituível. IA não tem alma, não tem espírito e não tem uma coisa que só nós seres humanos temos, que não é inteligência. É o feeling, é a intuição. Só o ser humano é capaz de estar dirigindo um ônibus numa via e ter o pressentimento que alguma coisa está errada e desviar rapidamente de um animal que do nada pulou no meio da pista. E que se aquele ônibus capotasse, mais de 100 pessoas iriam morrer. Então, para quem me conhece, muitas vezes fala que eu sou contrário à tecnologia. Muito pelo contrário. A tecnologia ela é uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta. O meu cérebro eu não troco por nada. Eu, Nelson Alves dos Santos, eu amo fazer conta de cabeça. Adoro chegar numa sala de aula e aí alguém fala para mim, mas poxa, tudo tem que ser na HP? Não, guarda aí a sua calculadora, vamos fazer na mão, como se fosse um concurso público. Porque eu com 6 anos eu já sabia todas as tabuadas, eu fazia a regra de 3 de cabeça com 7 anos. Só que eu nasci na periferia e eu não fui criado em grandes escolas. Se eu fosse, eu ia dizer assim, nossa, esse é gênio. De onde eu venho, tinham pessoas muito mais inteligentes do que eu, que infelizmente se perderam pelo caminho. Então a gente tem que incentivar as pessoas a usarem a sua maior ferramenta, que é o cérebro. E esse é o recado que eu gostaria de deixar. Eu sou uma pessoa da área de exatas e de humanas, que tem uma empresa de humanas, mas eu falo, gente, não abra mão do cérebro, pelo amor de Deus. Assine embaixo o que você falou agora há pouco. Ler o livro. Sinta o cheiro. A página virando. Sinta aquele barulhinho da página virando. Debata com você mesmo. Marca lá com o texto. Volta naquilo depois, sabe? Leva essa pauta para conversar com alguém. Pô, você leu aquele livro? Li. Você vai perceber que 10 pessoas que leram o mesmo livro têm 10 visões diferentes. Verdade. Ah, mas é mais fácil eu ir lá, eu baixo lá na internet o resumo do livro. Olha só que loucura. Você pega o resumo de um livro porque a IA te deu. Isso. Com a interpretação dela, ou de sei lá quantas outras pessoas. Exato. Né? E você perdeu a melhor parte, que foi o quê? É quando você está lendo, eu vou falar por mim, eu quando leio alguma coisa, não importa o quê, pode ser uma bula de remédio. Eu acho que eu entro dentro daquilo. Uhum. Eu vivo aquilo. Quando eu estou vendo um filme, eu me transporto para dentro dele. Quando essa eu vejo, é a intenção, né? Quando eu estou vendo uma série, e tem hora que eu falo, eu não vou parar de assistir isso aqui porque eu já estou passando mal, porque eu estou ficando nervoso com isso aqui. É viver intensamente as coisas. É isso. É simplesmente, você vai para uma aula? Vou. Então, presta atenção. Pergunta, participa. Se não for, não vai. Sim. Eu lembrei agora de um cliente meu que me falou isso uma vez. Camila, a vida exige da gente um 10. E quem me falou isso foi um engenheiro civil. Então, imagina ele fazendo a planta de um prédio. Se ele... Na faculdade, muitas vezes a gente tira 8, 7, né? E passa. Só que a vida te exige um 10. Exato. Você pode ser mediano, medíocre, né?
né, nos estudos, na faculdade, até no colegial. Mas a vida vai sempre te exigir um 10, porque a pessoa que faz as coisas com excelência, com amor, com caráter, ela vai se destacar. Exato. Porque hoje em dia está faltando até o básico, né? O profissional que faz o básico, que é o quê? Aparecer. Né? Porque hoje em dia nem isso mais você não dá para contar. Tem pessoas que não dá para você contar. Então, se essa pessoa fizesse um cálculo errado de um prédio, o prédio poderia cair, poderia matar as pessoas. Exato. Então, o cálculo tem que ser refeito, refeito, pede para uma outra pessoa verificar, faça as coisas com excelência. Se tem um problema diante de você, não faça como batata quente, sabe? Não está mais na minha mão, resolve aí. Não, resolva, dê ideias para as pessoas, seja excelente no que você faz. E é assim que eu quero terminar esse episódio do podcast. Quero agradecer muito a audiência, o tempo de vocês, que o tempo é precioso, ele não volta, então faça por merecer esse tempo. Quero agradecer muito o nosso convidado que está aqui hoje, o Nelson, que foi uma aula aqui para a gente. Eu sei que ele tem os alunos dele que ele fala, né, sempre com eles, mas aqui para a gente foi uma aula. Muito obrigada e espero contar com você nos próximos episódios também. Conta comigo, e eu queria só deixar um lembrete para todos, que uma pergunta que é muito comum para nós na consultoria. Como é que eu devo me portar numa entrevista? Só tem uma resposta: seja você. Pelo amor de Deus, não fica assistindo videozinhos teóricos de como se comportar. Sabe por quê? Você pode até passar numa entrevista com um comportamento que não é o seu, mas não se sustenta. Você não vai se manter, né? Não vai se manter. Então, seja você. Camila, obrigado pelo tempo de todos vocês aí que estão nos assistindo. É sempre um prazer. E, sem dúvida, o Entre Mentes nasceu para brilhar. Muito obrigado. Isso aí, sucesso. Obrigada. Sucesso. Viu?